bom dia para todos vocês, é claro, sempre acompanhando a Ateliê TV. Hoje é dia 25 de dezembro, é claro, um Feliz Natal para todos vocês, acompanhando a Ateliê TV, todos os programas inéditos, sempre respeito a todos vocês que estão acompanhando o nosso programa. E a Mayumi chegou aqui falando ho, 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 Dotan, em clima de Natal. É claro que ela não vai ensinar uma peça natalina, até porque não daria tempo, né, para você preparar para o dia de hoje ou para a noite de ontem, que muitos utilizaram também para a noite de ontem, na ceia, mas ela trouxe uma sugestão muito legal de pintura em madeira, Mayumi, que foi o sucesso desse ano, com pintura em stencil. Segundo ela, as peças são simples de serem feitas. Deixa eu cumprimentar ela, desejar um Feliz Natal também, um 2016 maravilhoso, né, Mayumi? E você trouxe, como sempre, muitas peças para as meninas, né? Eu trouxe algumas peças infantis também, só para o pessoal ter uma ideia do que a gente pode trabalhar com stencil, né? E essa sugestão de brinco de princesa é a primeira vez que eu faço, assim, que eu divulgo também. É uma maneira um pouco diferente de trabalhar ela. E todas as peças, eu sempre pergunto isso e repito, sempre porque tem gente nova assistindo o programa, ainda mais agora nas férias, hoje Natal, né? Muita gente em casa, descansando, muitos não trabalhando. Todas as peças foram trabalhadas com stencil, que acaba sendo um facilitador para aqueles que não têm tanta experiência, né, Mayumi? Sim, todos os projetos aqui foram trabalhados com stencils, mas assim, existem vários graus de dificuldade. Então, o ideal é começar com trabalhos mais simples e aumentar o grau de complexidade aos poucos, né? Mas acaba sendo natural. Então, o pessoal começa pintando um tecido, uma caixinha, depois vai para uma composição mais elaborada, mas sempre trabalhando, estudando também, isso é muito importante, né? O que dá a luz e sombra, ela dá esse relevo, esse 3D, essa profundidade para as peças, que faz com que a gente nem imagine que seja trabalhado com stencil. Vamos para a nossa aula, aproveitar sugestões. Tem programas inéditos daqui até o final do ano, com exceção do dia 31, que é São Silvestre, onde a TV Gazeta vai trazer todos os detalhes da São Silvestre, mas todos os dias teremos sim Ateliê na TV. Então, primeiro eu vou distribuir uma quantidade de tinta PVA na cor geada. Então, em cima da placa crua mesmo, depois com a esponjinha. Essa esponja que a gente usa para lavar louça mesmo, eu distribuo, sem necessidade de alisar. Essa é uma sugestão sua para a maioria dos fundos das caixas? Então, eu gosto de trabalhar com rolinho também, daquela forma tradicional. Mas o meu dia a dia é muito corrido, eu preciso fazer muitas peças, muitos projetos. E essa é uma técnica muito rápida. Depois que a gente distribui a tinta, né, eu faço esse movimento, faz uma curva e volta. Depois eu completo por dentro e depois por fora. Então o pessoal vai perceber que a minha mão ela não fica mexendo, a esponja também ela não faz nenhum movimento. É o meu braço que leva a esponja, que faz o movimento, né? A minha mão fica parada. Aí você faz no ângulo inverso. Isso mesmo, eu vou só alternando a direção, tá? Aqui, depois de trabalhar essa textura, a gente deixa secar, dá uma lixadinha. Então aqui eu já trouxe uma que já tá sequinha. E vamos lá. Primeiro, eu vou trabalhar somente com o gel envelhecedor tabaco. Então, eu vou utilizar um pituá. Pegou a tinta, tira o excesso no papel, isso é muito importante, é regra. E aí, com movimentos circulares ou de vai e vem, eu vou preencher. Não é necessário exercer muita força. Pode ser de leve mesmo. Nessa etapa aqui, eu vou só distribuir os elementos, né? Então, aqui eu trabalhei a máquina. Agora eu vou fazer aqui o arabesco. O brinco de princesa.
Muitas pessoas perguntam qual é o pincel ideal para se trabalhar com stencil. Tem o pincel Pituá, que é esse que eu estou utilizando, né? Dá para utilizar também o pincel chato, esse comum mesmo que a gente utiliza para aplicar base. É um dos mais baratinhos que tem, mas ele é muito bom também, né? A diferença é que o pincel Pituá, ele dá um pouco mais de velocidade para a pintura. Quando eu tiro o excesso de tinta no papel dessa forma, a intenção não é só tirar o excesso, mas também distribuir a tinta pela cera. Então, quando eu vou para a placa, ela não fica com aquela marca muito forte. Muito escura num determinado local. Isso. Então, aqui primeiro eu só vou distribuir os elementos. Eu vou aumentar a quantidade de folhas também. Pode sobrepor, pode mudar a posição. Vou fazer mais uma florzinha. Aqui, nessa etapa, eu vou aproveitar e vou fazer algumas manchas aqui no fundo. Eu já estou antecipando a sombra. Então, com movimento circular, leve. E aqui o interessante é fazer uma transição suave do escuro para o claro, não marcar muito. Então, primeiro eu trabalhei aqui com o gel, agora eu vou pegar sombra queimada. Sombra queimada é mais escuro, ele é menos transparente. Então, eu vou deixar essa cor mais próximo das flores. Reparem que a Mayumi sempre trabalha com o pincel todo ele na vertical, né, Mayumi? Isso mesmo. E é muito importante retirar sempre excesso de tinta e trabalhar com pouca força. Não precisa exercer muita força nesse tipo de pintura. Bom, aqui enquanto seca, eu vou trabalhar a máquina de costura. Então, aqui eu vou deslocar o stencil, né? Eu posiciono ele exatamente em cima do que eu já fiz. Eu vou deslocar ele para a direita e vou deslocar um pouquinho para cima também. Vou trabalhar com sombra queimada, um pouquinho de preto também. E nessa máquina eu não vou cobrir totalmente o fundo. Eu vou deixar aparecer um pouquinho do gel por baixo para dar um aspecto mais envelhecido. Às vezes eu dou uma batidinha que é para conseguir um padrão de manchas. Desigual, né? Um pouquinho mais escuro de um lado, do outro. Isso mesmo. Então aqui ela já tá manchadinha. Para aparecer um pouco mais essas manchas, eu vou pegar um pouquinho de branco e um pouquinho de violeta black. Vai ficar uma mancha mais fria. Eu vou aproveitar aqui, vou tirar o excesso de tinta no papel. Já vou estampar feito à mão com uma cor bem escura. Pode ser sombra queimada, misturado com preto, ou violeta com preto. O importante é ficar uma cor bem escura. Ok. Agora eu vou pegar um outro pincelzinho, ou eu posso lavar mesmo o anterior. Vou posicionar agora o brinco. Na parte inferior, eu vou trabalhar com púrpura.
Vou acrescentar um pouquinho de branco. Na parte de cima, eu vou trabalhar com carmim real. No botão também, carmim real. Eu vou retirar o estêncil e nessa parte inferior eu vou completar esses espaços vazios, porque eu quero tirar esse efeito de estêncil. Eu quero disfarçar o estêncil. Então, eu preencho esses espaços vazios, no carmim também. Aí eu dou leves batidinhas. Vou fazer mais uma florzinha aqui. Para você que está acompanhando o nosso programa em pleno Natal, Mayumi Takushi mostrando todos os detalhes da pintura em madeira junto com estêncil. Repetindo a vocês que teremos programas inéditos todos os dias lá no nosso site, no ateliênatv.com.br. Estão os vídeos para quem quiser assistir novamente. No nosso site tem também o passo a passo, lista de materiais, os riscos. Então aproveite as suas férias, aproveite o Natal e também visitem o nosso site para conhecer um pouco mais das aulas e também, claro, dos nossos professores. Agora eu vou trabalhar com uma quantidade maior de branco. Eu vou posicionar o estêncil novamente. Então, púrpura e um pouquinho de branco. Tira bem o excesso. Quanto menos tinta no pincel, melhor. Então, aqui eu vou começar a aumentar a quantidade de pétala, tá? Já clareei um pouquinho. Agora eu vou aumentar a quantidade de pétala. Eu vou posicionar o estêncil agora dessa forma. Eu vou colocar ele aqui e vou trabalhar essa pétala maior. Vou pegar um pincelzinho menorzinho. Aqui eu já consigo aumentar a quantidade de pétalas. Vou colocar mais uma aqui. Você não espera nem secar, né, Mayumi? Que seca rapidinho, você já vai sobrepondo, já vai encontrar a pétala. Seca muito rápido, porque aqui na pintura com estêncil, a gente utiliza pouquíssima tinta, fica mais tinta no pano, no papel, do que na própria peça de madeira. Então aqui eu já dobrei a quantidade de pétalas. Vou fazer a mesma coisa na parte de cima. Vou colocar carmim com um pouquinho de branco. E vou clarear mais as pontas. E aquele fundo escuro que eu coloquei anteriormente é para destacar essa claridade. Agora eu vou aumentar a quantidade de pétala aqui. Eu vou pegar essa pétala de cima e vou clarear da ponta para dentro. Aqui eu já aumentei uma, vou colocar mais uma. Eu posso colocar quantas forem necessárias. Vou fazer a outra também. E claro que cada vez que a Mayumi vai pintando, a gente vai percebendo que não é um trabalho com extenso, né? Você consegue dar essa mudança para a pintura, né? Tem que disfarçar, né, o efeito do estêncil. É claro que eu poderia trabalhar de uma forma mais simplificada, né?
seria o mesmo processo, mas aí não precisaria dobrar a quantidade de pétalas. Dá um efeito muito bacana também. Mas aproveitar que a gente está aqui, já vou mostrar Claro, já que é todas pra as mostrar. possibilidades, né? Aqui eu já estou aumentando também a quantidade. Eu estou usando o próprio botão para fazer a pétala aqui em cima. Depois, carmim com branco na parte superior também. Durante os nossos programas ao vivo, muitas pessoas mandavam mensagens. Hoje, claro, não estamos ao vivo aqui pela TV Gazeta, já que é Natal. As pessoas perguntavam se no tecido é o mesmo processo, só mudando a tinta. O que você recomenda? É o mesmo processo, é igualzinho. A única diferença é que é necessário esticar o tecido numa placa, né, de madeira já preparada para ela ficar bem esticadinha. E a tinta. Vai usar uma tinta adequada, né? Uma tinta para tecido. Mas o processo é o mesmo, é igualzinho. Toda vez que lavar o pincel é necessário secar bem para tirar o excesso de água. Você fala, pode machucar o pincel, você fala, Pode fazer força mesmo, tem que tirar o excesso, né? Isso, não tem problema. Vou pegar agora a verde floresta. Eu já tenho as folhas marcadas aqui com o já envelhecedor tabaco. Então, eu não vou precisar preencher essas folhas com o verde. Eu só vou dar uma tonalizada em algumas áreas e o próprio gel já vai dar esse efeito queimado. Então, eu não vou preencher completamente. Eu vou aproveitar o tom do gel envelhecedor por baixo, que poderia ser, nesse caso, poderia ser também um castanho. Então, aqui eu já tenho um verde mais queimadinho. Agora eu vou trabalhar com esse arabesco. Eu vou utilizar um tom bem mais escuro aqui, sombra queimada. Mas eu não vou fazer o arabesco completo, eu vou aproveitar somente algumas curvas para dar movimento. Aqui. Depois a parte inferior também. E agora eu vou fazer uma veladura para acentuar a sombra nas flores. Então, carmim black nessa área mais quente. Então, eu pego um pincel seco, pouquíssima tinta, tira bem o excesso. E onde eu quero sombrear, eu aplico, vou esfumando essa cor. E eu faço a mesma coisa com o violeta black aqui na parte inferior também. Depois dessa etapa, a gente pode aumentar a quantidade de luz. Eu consigo destacar mais ainda as pétalas. E no final, dá para fazer só uma sombra nas laterais.
Vou lavar o pincel, seca bem. E aí com o gel envelhecedor, eu vou trabalhar uma sombra nas laterais. Vai das bordas para o meio e diminui a pressão sobre o pincel para suavizar, para ela não ficar tão intensa. E esse projeto aqui dá para trabalhar em caixa, em tela, tecido, onde o pessoal tiver vontade. Que ficou. A Mayumi Takushi deu um show para segurar a nossa audiência. Já já ela vai explicar qual é o melhor verniz, qual é o verniz que ela utilizaria para trabalhar nessa peça, a sugestão que ela traz para vocês. E claro que eu vou agradecer e mostrar os produtos da OPA. Lembrar vocês que a Mayumi só trabalha com os stencils da OPA, ela que ajuda até na criação desses milhares de modelos. Ela trabalhou muito esse ano para trazer lançamentos, novidades, né? Tem a linha de decoração também, que é super aproveitável, a linha infantil, que ela já comentou e trouxe peças. E no site Opa Criando Arte, vocês vão conhecer um pouco mais desses modelos de stencil. Lá no próprio site tem muitas peças que a Mayumi disponibiliza para vocês e até a relação dos modelos do stencil e das cores que ela trabalhou para preparar sempre peças lindas. A Mayumi que faz questão que vocês preparem as peças iguais a ela. Pode copiar mesmo, não tem problema, que ela vai ficar super contente em saber que vocês estão recriando, estão fazendo peças, principalmente utilizando os stencils da OPA. Esse ano foi um ano muito legal para a OPA e para a própria Mayumi. Que sucesso que foi o ano de 2015. Solta as palmas, Oswaldo, nesse clima de Natal, ho, 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 porque a Mayumi caprichou muito, veio bastante aqui e tem muita gente preparando peças tão lindas como essas que a Mayumi nos traz sempre com muita alegria. Mas vem aí o terceiro festival de Pet Tudo e Pintura, onde a professora Mayumi será uma das professoras. É claro que hoje a turma do ateliê estão descansando, então não adianta ligar lá, porque está todo mundo já assistindo o programa, todo mundo em clima de Natal, cortando peru, já preparando aquele almoço maravilhoso. Neste ano de 2016, ele será em Pindamonhangaba, lá no Colonial Plaza Pinda, que é um hotel maravilhoso em Pindamonhangaba. E o legal desse festival, que eu sempre comento aí para o pessoal que gosta de artesanato, é que vocês poderão escolher entre 10 cursos diferentes, 10 professores diferentes. Difícil não escolher o curso da Mayumi, mas vocês terão, além da professora Mayumi, outros 9 professores entre pintura e pet tudo. Pet tudo tem o pet appliqué, tem o pet decor, tem o pet scrap, enfim. E aí vocês irão escolher 5 aulas para prepararem do dia 28 de abril até o dia 1º de maio. Eu sempre falo que nas nossas viagens vocês têm 4 dias só para você. Só de não precisar cozinhar, passar lá, vai cuidar do maridão, do filho, do sobrinho, neto, já vale a pena, eu sei disso. Mas você não precisa fazer nada disso, ainda preparar 5 aulas incríveis de artesanato, aí é uma viagem exclusiva do ateliê. Tem karaokê, tem bingo, tem uma programação de lazer para que você possa se divertir bastante do dia 28 de abril até o dia 1º de maio. Aproveite então na semana que vem, entre em contato e pegue todas as informações e garanta a sua vaga. Não esquecendo que lá no nosso site ateliêcomvocê.com.br tem informações e as datas de todos os nossos festivais do ano que vem. Tem festival de tricô, crochê e bordado, tem de boneca, tem de patchwork. Então aproveite e visite lá o nosso site. Agradecendo você sempre pela companhia. Você que viaja conosco sabe que o nosso principal objetivo é trazer alegria e muita felicidade através das nossas viagens. Olha, o Facebook da Mayumi tá bombando, todo mundo mandando mensagem para ela, que é o facebook.com/Mayumi Takushi, facebook.com, né? Mayumi Takushi. Eu queria agradecer demais a Mayumi por todo este ano aí que esteve muitas vezes no nosso programa. E o que você tem para dizer para as meninas e para os meninos também, né? Eu só tenho que agradecer muito, né? Esse ano foi um ano muito bom, de muito trabalho, muitas conquistas. Eu acho que a pintura com stencil, ela tá tomando seu lugar no artesanato, isso é muito bacana. As pessoas estão trabalhando muito bem, o nível está aumentando muito, né? E o stencil, ele está alcançando outras tribos também, né? Então isso é muito bacana.
E Eu muito fico muito feliz. desse sucesso se deve ao trabalho da Mayumi. Mayumi, eu perguntei antes, qual é o verniz que você costuma trabalhar para dar um acabamento lindo nas peças? A técnica que eu utilizo, assim, o meu estilo de pintura, ele não combina muito com um verniz brilhante. Então eu procuro usar fosco, acetinado, né? Eu acho que ele fica mais delicado. Aí passa uma demão. Uma ou duas é o suficiente, já dá para segurar bem. Olha aí, a Mayumi tirou todas as dúvidas, então agora quero agradecer você de casa pelo carinho, pela companhia, desejar um Natal espetacular com a sua família, que Deus possa abençoar cada um de vocês, trazer muita saúde, muita alegria, não esquecendo que o nosso programa estará sempre de segunda a sexta, às 10 horas da manhã pela TV Gazeta, com programas inéditos, para trazer um pouco de alegria e felicidade, porque quem faz artesanato é muito mais feliz. Faça o seu artesanato, que você vai até esquecer um pouco os problemas do dia a dia. Ficamos bem de chapeuzinho, ficou bem, viu, gente? Beijo pra vocês, valeu! Confira uma aula de defesa pessoal no Você Bonita. Daqui a pouco, meio-dia. Assista agora, Revista da Cidade.